Amados, hoje vou falar acerca das aflições dos justos. Quem é que está aqui que já passou por uma aflição? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu levanto as duas. Ok? Glória a Jesus. Quem é que está presente que no momento atual está a passar por uma aflição? Também pode levantar a mão. Glória a Deus. Temos aqui algumas mãos, são menos. Glória a Jesus. Glória a Jesus, porque há um propósito na tua aflição. E é sobre isto que vamos estar a ministrar. E quem é que está aqui que ainda vai passar por aflições? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, é sobre isto que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. As aflições dos justos. Amém? Todos nós passamos por aflições. O salmista dizia, muitas são as aflições do justo. Elas não são poucas, elas são muitas. São sempre mais do que aquilo que nós desejamos. É verdade ou não? Mas o versículo não acaba aqui. Ele dizia, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não há exceção. Amém? Deus nos quer livrar de toda e qualquer aflição. Amém? Porquê? Porque nós somos justos. Daí o título da mensagem ser esta. As aflições dos justos. Nós não somos justos por nós próprios, pelas nossas melhores obras, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós dizemos. Somos justos pelo facto de termos recebido pela fé o único que é verdadeiramente justo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E por isso diz a palavra de Deus que Ele é a nossa justiça. Amém? Então em Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. Prestem bem atenção. E de seguida ainda vamos orar. Tudo sucede igualmente a todos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz isto mesmo. Olha, irmão, se não sabes, fica a saber. Tudo sucede igualmente a todos. Amém? Tudo é tudo. Alô? E a todos é a todos. Não há exceções. Ninguém fica de fora. Então Salomão dizia, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Quem é que está aqui que é justo aos olhos de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Praticamente todos nós. E se alguém ainda não recebeu Jesus na sua vida, amém, ainda não se tornou um filho de Deus, hoje mesmo tem essa oportunidade, amém, de ser justificado pela graça que há em Cristo Jesus. Então o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. É o que diz a palavra de Deus e diz há várias centenas de anos. Versículo 3. Este é o mal, ou seja, esta é a realidade que há entre tudo quando se faz debaixo do sol. É que a todos sucede o mesmo. Então nós não podemos ficar admirados quando as aflições batem à nossa porta, porque isso está previsto na palavra de Deus. A diferença, amados irmãos, é que na vida do ímpio a aflição só tem um propósito, é destruí-lo. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Alô, amados irmãos. Quando bate à porta do ímpio, é como se de uma tentação se tratasse. É para o destruir, é para o fazer cair. Mas quando a aflição da mesma forma bate à porta do justo, o propósito é precisamente o oposto. É para nos edificar, é para nos fortalecer, é para nos abençoar. E é esta mentalidade que nós precisamos desenvolver à luz da palavra de Deus para que, quando a aflição bater à nossa porta, nós não entristeçamos, nós não nos sintamos derrotados, porque há um propósito. Amém? Deus está connosco e está connosco para, através da aflição, Ele nos fortalecer e Ele nos preparar para aquilo que Ele próprio tem estabelecido para cada um de nós. Amém? Então, amados irmãos, já aprendemos através destes versículos em Eclesiastes que não é apenas aos ímpios, aos maus, aos pecadores que as dificuldades da vida, as lutas, os problemas acontecem. Todas essas coisas acontecem a todas as pessoas. Mas repara o que é que a Bíblia afirma. Romanos 8:28 vai ser projetado. Em Romanos 8:28, reparem o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim, e sabemos. Amém, amados irmãos? Sabemos. Pessoa que conhece a palavra de Deus e crê nela de todo o coração, é pessoa que sabe. Alô? E saber é mais do que acreditar. Tanto que muitas vezes, eu digo isto algumas vezes, lá fora nós ouvimos, eu quero acreditar que sim. Essa expressão não revela grande confiança. Eu quero acreditar que sim.
Mas quando nós dizemos, eu sei do que estou a dizer, amém? Então isso sim revela pleno conhecimento. E Paulo dizia, sabemos que todas as coisas, diga lá comigo, todas as coisas, não são algumas, são todas. Tu podes dizer no momento presente que a aflição que tu estás a passar, isso contribui para o teu bem. Porque todas as coisas, como está escrito, contribuem juntamente para o quê? Para o bem. Amém? Quando o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado aos pastores que estavam em Belém, aqueles pastores tiveram uma visão celestial e eles puderam ver uma multidão de anjos que cantavam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Amém, amados irmãos. E sabe porquê é que Deus te quer bem? Porque Ele te ama. Não é por nós sermos bons, porque nós somos bons por Cristo Jesus. Amém? E ainda somos imperfeitos em nós mesmos, ainda falhamos muito, ainda temos muitas limitações, erramos e quando o fazemos nós só temos um caminho a seguir, é dobrarmos o nosso joelho e arrependermos diante de Deus, para que Ele nos perdoe e Ele nos levante. Mas Deus nos ama. Amém. E por isso diz a palavra de Deus, Romanos 8:28, que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem é que está aqui que ama a Deus? Glória a Jesus. Hoje vamos fazer ginástica. Amém? Hoje vamos levantar os braços. E enquanto eu não vos pedi para ficar de pé, deem graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Porque eu estive de pé a adorar a Deus, estou de pé a pregar e a seguir vou conduzir sentado. Graças a Deus. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso é que a aflição na vida do justo, daquele que ama a Deus, daquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tem um propósito distinto. E acrescenta Paulo, daqueles que são chamados por seu decreto. E nós fomos chamados por Ele. Amém? E por isso é que hoje temos o privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome para o louvar e para o glorificar. Então, amados irmãos, posto isto, aprendamos nesta manhã o que Deus nos quer ensinar através das circunstâncias adversas, porque há muita coisa para aprender. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração. Glória a Jesus. E vamos dar graças a Deus. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Te louvo de todo o meu coração, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és amor, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque Tu tens derramado o Teu amor nos nossos corações. E Tu tens, Senhor, derramado na nossa vida, na nossa família, a Tua bondade, Senhor. A Tua bondade, Senhor, ela é infinita, Senhor. A Tua bondade, ela dura para sempre, Pai. E nesta manhã, Senhor, o desejo do meu coração é para que Tu ministres ao Teu povo a Tua palavra, a fim de que a Tua palavra possa promover a edificação de todos, sem exceção. E que a Tua palavra também penetre o coração daqueles que eventualmente ainda não renderam a sua vida a Jesus Cristo. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo se mova livremente neste lugar, Pai. Para que Jesus seja verdadeiramente o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração, o centro da nossa atenção, Senhor. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo, Senhor, possa convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, a fim de que aqueles que ainda não Te conhecem se arrependam nesta manhã e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também se tornem justos, Pai, aos Teus olhos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Espírito, Tu és o Senhor deste culto. Move-te através, Senhor, da Tua palavra. Pai, ministra aos nossos corações. Senhor, supra todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E que a Tua palavra, como está escrito, não volte para Ti vazia, mas ela cumpra o propósito para a qual Tu a estás a enviar nesta manhã. Para edificação, para encorajamento, para cura, Senhor, para libertação, para salvação, para trazeres direção à vida do Teu povo, para trazeres quietude, Senhor, paz, Senhor. Porque Jesus nos deixou a sua paz e ninguém a pode tirar de nós, Pai. Assim eu oro e Te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus também em João, no capítulo 16, versículos 32 e 33. Já referi, amados irmãos, já mencionei o salmista que dizia: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Okay? E nós temos vários exemplos nas Escrituras, amados irmãos, e são realmente exemplos para a nossa vida, de homens e mulheres de Deus que enfrentaram as maiores tribulações, que enfrentaram as maiores adversidades,
mas que colocaram os seus olhos em Deus. Amém? Foram obedientes, lutaram pela fé e por isso também na lista de Hebreus capítulo 11 eles aparecem destacados como heróis e heroínas da fé. Porque no meio da aflição foram capazes de confiar em Deus, de colocar o seu olhar em Deus e de agir em conformidade com a palavra de Deus. Por isso também Deus dizia a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Então no meio da aflição é o que nós precisamos de fazer, esforçar-nos, amados irmãos, em termos bom ânimo. Porquê? Porque Deus está connosco. Amém. E se nós nos começarmos a queixar no meio da aflição, nós que temos Deus do nosso lado, então o que dirá o ímpio? Que testemunho é que nós estaríamos a dar? E por isso, amados irmãos, Jesus também diz, na realidade, relembrando aquilo que o próprio salmista já nos tinha transmitido. João 16, 32, 33 diz assim, eis que chega a hora. Então Jesus estava próximo, amados irmãos, de enfrentar o sofrimento atroz que todos nós conhecemos, porque o próprio Jesus também passou por aflições. E Ele é o nosso supremo exemplo. Então Jesus estava prestes a iniciar esse sofrimento tremendo em que Ele diz aos seus discípulos, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Alô, amados irmãos. E nós também experimentamos por vezes este tipo de realidade na nossa vida. Às vezes nós ficamos sós. Às vezes há pessoas que nos abandonam. Há pessoas que nos traem. Há pessoas que nos deixam de falar. Há pessoas que nos enganam. Olha, há gente para tudo. Mas graças a Deus, porque os nossos olhos não estão nas pessoas. Estão em Jesus. Amém. Os nossos olhos estão nas pessoas para as amarmos e para lhes transmitirmos Jesus. Para que também elas conheçam a verdade e sejam salvas, curadas e libertas. Então Jesus diz aos seus discípulos, vós me deixareis só. Mas agora repare, mas eu não estou só. Porquê? Porque o Pai está comigo. Quem é que aqui já rendeu a sua vida a Jesus? Amém? Se há aqui pessoas que nunca renderam a sua vida a Jesus, hoje mesmo podem no fazer. Porque no final eu vou fazer esse apelo. E quer neste lugar, quer quem nos acompanha pelas redes sociais, pode render a sua vida a Jesus. E Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Então, a partir do momento que uma pessoa de livre e espontânea vontade rende a sua vida a Jesus e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela torna-se uma filha de Deus. E a partir desse momento ela deixa de estar só. Por isso Jesus dizia, me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Portanto, amados irmãos, passemos a aflição que passarmos ou que viermos a passar. O Pai, na pessoa bendita do Espírito Santo, está sempre conosco. Amém, amados irmãos. Há quem prefira aos anjos do Senhor, mas eu, graças a Deus, prefiro o próprio Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. E Jesus acrescenta no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. É que muitas vezes nós conhecemos bem a segunda parte do versículo 33, mas a primeira parte do versículo 33 e até o versículo 32 são deliciosas. Repara o que Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então Deus quer que tu tenhas paz. E por essa razão, porque Deus quer que tu tenhas paz, Jesus disse, eu nunca estou só. Para que nós possamos entender que da mesma forma como Jesus, independentemente da aflição que possamos passar, nós nunca estaremos sós. E isso o que é que traz ao nosso coração? Paz, confiança, segurança, porque independentemente do resto, a presença de Deus, ela sempre nos acompanha. Amém. Por isso disse Jesus, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Eu nunca estou sozinho. E nenhum de nós, em Cristo Jesus, em tempo algum, jamais estaremos sozinhos. Amém. Então fecha os teus olhos. Glória a Deus. E dá graças a Deus por esta revelação que Deus está a trazer na tua vida desta manhã. Com as tuas próprias palavras diz assim, Pai, eu te agradeço, porque eu nunca estou sozinho. Tu estás sempre do meu lado. Tu és a minha sombra, à minha direita. Glória a Jesus. Amém, amado irmão. Qualquer que seja a tua aflição, Deus está sempre do teu lado. Ele nunca te deixa nem desampara. Alô, nunca te deixa nem desampara, porque Ele é bom.
Amém? E Ele é fiel à sua palavra. Glória a Jesus. E então vem este texto também muito conhecido em que Jesus diz: no mundo tereis aflições. Amém? Há quem diga, amados irmãos, que ao longo da nossa vida só há 3 tipos de fases. Ou nós estamos a entrar na aflição, ou estamos no meio da aflição, ou estamos a sair da aflição e a preparar-nos para entrar noutra. Há quem diga isso. Não estou a dizer que é a palavra de Deus que diz, ok? Mas há quem diga isso, amados irmãos. E há quem experimente isso. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Bom ânimo. Então, no meio da aflição, nós podemos ter bom ânimo. Porquê? Porque nós estamos em Cristo. E Ele venceu o mundo. Amém. Jesus nunca se deixou influenciar, nem governar pela influência deste mundo. Ele sofreu aflições. Ele sofreu tentações. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas nunca pecou. Ele cumpriu sempre o propósito que o Pai tinha estabelecido por Ele. Amém, amados irmãos? Era Ele que impunha o ritmo. Alô, era Ele que impunha o programa. Amém. Porque é Ele que é todo-poderoso. E nós estamos nele, amados irmãos. E se as suas palavras estão em nós, nós podemos também vencer qualquer tipo de aflição. E no meio da aflição, nós podemos ter bom ânimo. Por isso, há pouco eu dizia, o que Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então, no meio da aflição, a palavra de ordem é o quê? É esforçarmos-nos. É fazer o que está ao nosso alcance, fazer com todas as nossas forças, tendo bom ânimo, confiando em Deus, porque Jesus venceu o mundo. Olha, Jesus venceu a morte, porque Ele ressuscitou. A morte não tem mais domínio sobre nós. E alguém pode perguntar: pastor, mas não vamos morrer? Vamos, fisicamente vamos morrer. A menos que Jesus venha antes de nós termos essa experiência. Ok? Mas a morte física não nos pode separar da presença de Deus. Nós vivemos eternamente para Deus. Porquê? Porque Jesus venceu a morte. Amém? Jesus venceu o pecado, porque Ele nunca pecou. Amém? É por isso que o seu sangue vertido na cruz do Calvário, puro e imaculado, nos pode redimir e nos comprou. Amém, amados irmãos? Então Jesus venceu o mundo, e se nós estamos em Jesus, nós também podemos vencer toda e qualquer adversidade da vida. Então as aflições que a Bíblia fala, amados irmãos, falamos na área da saúde. Quem é que já esteve doente? Não levanta a mão, senão o irmão vai sair daqui a suar, ok? E se não pôs a quantidade de desodorizante suficiente, pode incomodar alguém que esteja ao lado. Ok? Mas tem a oportunidade da próxima vez melhorar. Glória a Deus. Então, quem é que nunca ficou doente? Olhe para o exemplo de Jó. O diabo queria matá-lo. Mas Deus o impediu. Para o diabo era uma tentação para destruir a vida de Jó. Para Deus era uma provação. Porque as provações vêm de Deus, as tentações vêm do diabo. Por isso é que Jesus nos ensinar: e não nos deixe cair em tentação. Porque a tentação tem esse propósito, de fazer-nos cair. Então, amados irmãos, quem é que nunca ficou doente? Olha, eu já fiquei doente. Quem é que nunca teve problemas na família? Eu já tive. Quem é que nunca teve problemas no trabalho? Quem é que nunca teve um chefe difícil de aturar? Durante anos? Eu já tive. Em todos os problemas, colegas. Quem é que nunca teve problemas ao nível dos relacionamentos interpessoais? Todos nós temos dificuldades na vida, de diversa ordem. Elas são uma característica da vida humana. Mas o ponto número 1, amados irmãos, que eu quero salientar desta lição é este. Tome nota: as aflições terrenas são temporárias. Amém. Ok? As aflições terrenas, porque as aflições de que nós estamos a falar são, ok, do ponto de vista terreno, são nesta vida, porque na vida futura a Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem lamento, nem choro, haverá alegria sem fim. Amém? As aflições que estou a falar, amados irmãos, elas estão confinadas a este tempo. Ao tempo em que nós vivemos, amados irmãos, nesta terra, e no qual Deus nos dá a oportunidade de nos pormos a bem com Ele. Por isso diz a palavra de Deus: aos homens está destinado a viver uma só vez e depois disso vem o juízo. Então as aflições terrenas são temporárias. João capítulo 16, versículos 20 a 21. Antes que alguém adormeça, vamos abrir a Bíblia, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer que a projeção é para as pessoas que nos visitam, que vêm pela primeira vez, que não trazem Bíblia. E por isso é que a gente oferece uma Bíblia no fim. Ok? Quando já é a segunda, a terceira vez, já não é para olhar para o painel, é para olhar para a Bíblia. Amém, amados irmãos?
para criar esse bom hábito. Glória a Jesus. Quando o irmão estiver aflito e tiver necessidade de ir à palavra de Deus, já sabe onde encontrar o texto certo. Amém. Glória a Deus. João 16, 20 a 21 diz assim a palavra de Deus. Reparem, palavras do próprio Senhor Jesus. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Alô? Olha, seja lá honesto consigo próprio. Às vezes há dias assim. Parece que todo o mundo à nossa volta está a vibrar, os próprios ímpios. E nós, filhos de Deus, amamos a Deus. Temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E estamos a passar um tempo difícil. Ok? E a Bíblia diz, olha, não olhes para isso. Olha para Deus. Ok? Não perguntes porque é que eles prosperam e tu estás nessa condição. Porque há um propósito para cada um de nós. Mas é isso que Jesus está a dizer. O mundo se alegrará e vós estareis tristes. Amados, diz também o salmista. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Então nós podemos compreender à luz da palavra de Deus que as aflições terrenas elas são temporárias. Importa é nós aprendermos com elas. Porque quando Deus permite que uma aflição venha à nossa vida, é porque Deus tem um propósito. É porque Deus nos quer ensinar. E por experiência própria, amados irmãos, deixe-me dizer, eu já enfrentei em alguns momentos o mesmo tipo de circunstâncias. Sabe porquê? Porque da primeira vez eu não aprendi a lição. Alô? Não sei se me faço entender. Eu não vou particularizar, mas houve um momento da minha vida em que eu passei pelo mesmo tipo de problema mais do que uma vez. Até que eu entendi, alguma coisa Deus me quer ensinar. E enquanto eu não aprender, eu vou ter que passar por ela outra vez. Porque Deus quer que nós amadureçamos. Amados, como é que funciona na escola? Enquanto não passares a prova, tu vais andar a repeti-la. Alô? A não ser que passe administrativamente. Mas isso não é para nós. Até no mundo funciona assim. E nós precisamos ter a mentalidade, amados irmãos, a nossa mentalidade, alinhada com a palavra de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, Jesus continua na segunda parte do versículo 20 dizendo: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então nós podemos passar por aflições. E quando passamos por uma aflição, amados, é verdade, ninguém gosta. Mas elas têm um propósito. Amém? Elas não duram para sempre, elas são temporárias. E no final, se nós passarmos na prova, porque o Senhor prova o justo, nós nos vamos alegrar. Amém? Glória a Deus. Versículo 21. Olhe para este exemplo fantástico que Jesus dá. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Sente tristeza. Porquê? Porque dói. Alô? Pastor, não assusta as mais novas. Até parece que é novidade. Dói. Em alguns casos dói e não é pouco. E causa incómodo. Eu, quando estava a meditar nesta palavra, amados irmãos, e reparem que é o mesmo capítulo, o capítulo 16, em que Jesus, e há pouco já lemos, disse: no mundo tereis aflições. E este exemplo antecede, não é, a conclusão de Jesus. Quando eu preparava esta mensagem, eu lembrei-me do nascimento do nosso primeiro filho, Josué. A minha mulher deu entrada no hospital com 40 semanas, o parto foi provocado, agora conta a história quase toda. E foi um domingo, foi de sábado para domingo, foi madrugada de domingo. E telefonaram-me a dizer que ela ia dar à luz, tinha entrado em trabalho de parto, eu fui a correr para o hospital, e da meia-noite às 3 da manhã, eu estive numa sala sozinho a orar em línguas. E sabe porquê, mas foram 3 horas literalmente a orar em línguas até que me chamaram para eu ver o nosso Josué. E sabe porquê, meus irmãos? Porque à meia-noite eu já lá estava e eu ouço a minha mulher a passar, levada pelas enfermeiras, aos gritos. E eu pensei assim, bem, ela não deve estar muito contente, vai aos gritos. É a palavra de Deus que diz, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, ela estava apavorada. Ok? Ela passou aos gritos. E eu intensifiquei a minha oração e tive 3 horas a orar. O Senhor não podia ser mais reduzido aqui o tempo. Mas graças a Deus, quando entrei, amados irmãos, eu chorava mais do que ela e mais do que o pequenino. Ela já sorria porque já estava aliviada. Já tinha trazido ao mundo um bebê com 4 quilos, 325 gramas.
Amém? Glória a Deus. Esta top model, amém? E deixe-me dizer, amados irmãos, foi tão doloroso que a minha mulher não decidiu não mais ter filhos. Há pessoas que por causa da primeira experiência não querem, repeti-la. É um facto e cada um sabe de si. Mas a minha mulher disse, olha, não tenhas pressa. Deixa-me recuperar. E passado 5 anos, então veio o segundo. E pelas palavras dela, ok? Está ali o rapagão, também com 4 quilos e muito, ok? Aquilo era tudo fotocópia. E ela disse, já não custou tanto. Porque é isso, amados irmãos, que a aflição promove a experiência. Quando a gente vai para a segunda, já não custa tanto, porque a gente já traz uma pequena bagagem. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós ao longo da vida. Quando foi o terceiro, ela, depois de ter, desculpem a expressão, expelido o menino, ela já estava pronta para o outro. Ok? Ela já dizia, não dei quase por nada. É verdade, eu estou em tom de brincadeira, mas isto é verdade. Ok? Então, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. E por isso também, habitualmente, o que é que as senhoras dizem umas às outras? Olha, tenhas uma hora pequena. É ou não é? Porque é doloroso, amados irmãos. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do quê? Da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Amém, amados irmãos? Depois de tu passar a tua aflição com Deus e Deus te conduzir à vitória, tu já não te lembras do tempo passado. Tu te alegras em Deus. Amém? Porque Ele é a tua esperança, porque Ele é a tua vitória. Amém? E tu, espiritualmente, já cresceste, já estás mais robusto. Olha, já estás pronto para outra. Amém? Porque não nos podemos esquecer que Deus tem um propósito para a nossa vida. É de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Alô, meus irmãos. Deixe-me dizer uma coisa. Eu estava ali no meu lugar e Deus trouxe-me isto à lembrança. Aqui há poucos dias eu fui a um funeral. E pediram para dar uma palavra. E olha, eu acho que tenho dom para os funerais, porque eu já fiz tantos funerais. Eu acho que tenho, não sei se tenho cara de alguma coisa, mas tudo bem. Não é unção da morte, ok? Eu tenho a unção da vida, está bem? Eles já lá estão deitadinhos, eu não tive nada a ver com isso, mas depois pedem para trazer uma palavra de encorajamento. E eu sempre digo o seguinte, amados irmãos, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Melhor é estar na casa onde há luto do que onde há festa. Porquê? Porque quando estamos no lugar do luto, nós temos a oportunidade de refletir naquilo que andamos cá a fazer. Porque todos vamos chegar ali. Alô? Na casa onde há festa está tudo bem, a gente nem pensa na vida. Alô, amados irmãos. Eu tenho cuidado de dizer sempre isto, até porque o meu objetivo é conduzir pessoas a Jesus. E, portanto, eu sempre procuro, pela graça que Deus me tem dado, de fazer as pessoas refletirem naquilo que andam cá a fazer. Porque todos nós vamos ter o mesmo fim. Alô? E nós precisamos, nesse momento, estar preparados para nos encontrarmos com o Criador. Ok? Então, amados irmãos, deixe-me dizer, olha, é no momento da aflição que nós paramos para pensar, para refletir, para aprender. E se nós confiarmos em Deus, e se nós fizermos o que está ao nosso alcance, e se nós tivermos bom ânimo, Deus nos vai dar a vitória. Amém? Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 17 e 18, esta é a segunda parte do primeiro ponto, e vou acelerar um bocadinho. Nós vimos que as aflições terrenas, amados irmãos, são temporárias. E segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 17 e 18, deixe-me acrescentar que elas nem sequer se comparam a quê? À glória futura. Por muitas aflições que nós possamos passar neste mundo, elas são irrelevantes. Porquê? Porque a nossa esperança não está apenas nesta vida. O apóstolo Paulo dizia, se a nossa esperança está apenas nesta vida, somos as pessoas mais miseráveis de todo o mundo. Nós temos esperança em Cristo Jesus para uma vida futura, na eternidade. E até desse ponto de vista, se por um lado nós sabemos que as aflições são temporárias, por outro lado, amados irmãos, olha, vamos relevar o assunto. Elas, amados irmãos, não se comparam à glória futura em Cristo Jesus. E por isso são irrelevantes. A mulher, durante 9 meses, anda a carregar um bebê no seu ventre. Tem dores que os homens não podem imaginar.
quando estão a dar à luz, mas depois disso passou. E a glória de trazer um filho a esta terra e ao seio familiar supera toda e qualquer aflição e dor que possa ter sentido. E o apóstolo Paulo diz, versículo 17, Romanos 8, se nós somos filhos, e nós somos filhos pela fé em Cristo Jesus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele o quê? Com Ele padecemos. Ser cristão não é fácil. E há pessoas que, por serem cristãos, ainda padecem mais do que os outros. Alô, amados irmãos. Olha, deixe-me dizer, eu tenho orgulho em ser português. E dou graças a Deus pela liberdade que nós experimentamos nesta nossa terra. Porque podemos estar aqui livremente a cultuar a Deus. Amém? Podemos estar aqui livremente, amados irmãos, a estudar a palavra de Deus. Em quantos países por esse mundo fora é que há irmãos nossos que são perseguidos por causa da sua fé? Quantos queriam ter uma Bíblia e têm uma página? Alô? Coisas que nem nós sabemos, nem calculamos. Então, amados irmãos, deixe-me dizer, qualquer aflição que nós possamos passar é irrelevante, tendo em conta a glória futura. Então diz, se é certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18, repare, o que Paulo acrescenta, apesar de haver aqui uma divisão na Bíblia, amados irmãos, há uma sequência lógica em matéria de pensamento. Versículo 18 diz, porque para mim tenho por certo. Uma vez mais, Paulo estava seguro do que estava a dizer, e por isso é que ele o dizia, que as aflições deste tempo presente, alô? Portanto, as aflições, amados irmãos, elas são terrenas, elas são temporárias. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, amados irmãos? Então nós temos que relevar o assunto. Nós temos que perceber, amados irmãos, que além de serem temporárias, comparativamente àquilo que nós vamos experimentar na glória com Deus para todo o sempre, elas não têm significado algum. Ponto 2. As aflições, amados irmãos, e esta é a parte boa, elas expõem a nossa maturidade espiritual. Amém? Deixe-me dizer, faça este raciocínio lógico. A Bíblia diz que Deus prova o justo. Deus não sabe o que está dentro de nós. Deus precisa de te provar para saber o que está dentro de ti. Deus conhece todas as coisas. Deus precisa de te provar para tu perceberes o teu nível de maturidade espiritual. Alô? Perceberam? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece-nos, amados irmãos, da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ou vice-versa. Mas Deus nos prova para nos dar a conhecer o ponto de situação da nossa vida em matéria de fé. E vamos ver isso, amados irmãos, em Lucas, no capítulo 22, versículos 31 a 34. Diz assim, e os irmãos bem conhecem o episódio. Disse também o Senhor, Simão, Simão, dirigindo-se a Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Verso 32, de Lucas 22. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Alô? Irmãos, ouviram? Repara até esta expressão. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus a dizer a Pedro, filho, olha, tu, quando te converteres, antecipando que ia haver ali uma queda. Alô? Ia haver ali um deslize, um desaire. Quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Versículo 33. Olha a resposta de Pedro. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Alô? Esta foi a afirmação de Pedro. Esta, amados irmãos, era a imagem que Pedro tinha dele próprio. Na sua força. De que estava pronto para ir com Jesus até à prisão e, se necessário, até à morte. Ele nunca abandonaria o Mestre. O Mestre era a pessoa mais importante da sua vida. Esta era a imagem que Pedro tinha de si próprio. Mas Jesus tinha a imagem real. E por isso Jesus lhe disse, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Pois no versículo 34, Jesus também acrescenta, mas ele disse, Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Como é que tu podes achar
que estás pronto para me seguir até à prisão e até à morte, por amor a mim, se hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, ou antes que o galo cante, tu já me negaste 3 vezes. Amém, amados irmãos? Deus conhece a nossa condição. Nós é que muitas vezes estamos desfasados da realidade. E pensamos, amados irmãos, que espiritualmente estamos num nível e não estamos. E, portanto, a aflição expõe a nossa maturidade espiritual. No versículo 61, um pouco mais à frente, diz assim: e virando-se o Senhor, depois de Pedro ter negado 3 vezes. Os irmãos sabem, Pedro começou a seguir Jesus de longe, porque no jardim do Getsemane todos fugiram. E Pedro começou a seguir Jesus de longe. E diz que ele foi confrontado 3 vezes, em que disseram: tu também és seu discípulo. E Pedro por 3 vezes: eu nem o conheço. Alô? Como é que alguém, amados irmãos, num momento diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até à prisão e pronto para te seguir até à morte? E passado poucas horas: eu nem o conheço. Alô? Então as aflições, elas, amados irmãos, põem a nossa maturidade espiritual. Quando nós somos provados por Deus, nós é que vamos compreender o ponto de situação da nossa vida espiritual. O estado em que nós nos encontramos. Porque Deus tudo conhece. E no versículo 61 diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém. Se Pedro não tivesse passado por esta experiência, por este teste, ele nunca iria chorar amargamente de arrependimento. Oh, amados irmãos, ele ia continuar a achar que era um campeão. Mas Pedro não era nenhum campeão. Porque nós só somos campeões na força e no poder do Espírito Santo. Não é na nossa força. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Pedro, sim, tornou-se uma pessoa diferente, um homem valoroso, quando recebeu o Espírito Santo. Porque a partir desse momento o Espírito Santo tornou-se a sua própria força. Então, amados irmãos, na aflição, se nós formos sábios, nós aproximamos de Deus em arrependimento e com clamor. Porque a Bíblia também diz, amados irmãos, muitas são as nossas aflições. É verdade. Ok? Mas quando clamamos a Deus, Ele nos livra de todas as angústias. Glória a Deus. E no Salmos 119, versículo 67, repare, tome nota deste versículo. Olha, é um resumo disto que eu estou a dizer. Salmos 119, versículo 67, diz assim, e a palavra de Deus não pode ser contrariada. Antes de ser afligido, ok? Antes de enfrentar aflições, ok? Andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Amém, amados irmãos. O irmão está a compreender a riqueza que uma aflição pode ter na sua vida. É que a palavra de Deus é clara. Antes de eu ser afligido, eu andava errado. Eu pensava uma coisa, na verdade, mas era outra. Mas quando eu fui afligido e me aproximei de Deus, então sim, Deus pôde transformar o meu interior. Deus pôde dar sentido à minha vida. Deus pôde me renovar. E agora sim, eu guardo a tua palavra. Amém, amados irmãos. É a mesma coisa que eu há pouco disse, estar na casa onde há luto ou estar na casa onde há uma grande festa. Ok? Qual delas é que produz um melhor benefício para a nossa vida? Ok? É a casa onde há luto, porque essa leva-nos a refletir. Na casa onde há festa, há alguns que bebem tanto que até deixam de pensar direito. Tristeza. Porque essa não é a vontade de Deus. Terceiro ponto, para concluir. Não, a conclusão vem a seguir. Agora ainda é o terceiro ponto. Não é? Então, amados irmãos, se as aflições expõem a nossa maturidade espiritual, elas, como já deixei escapar, elas possibilitam o nosso crescimento espiritual. Ok? Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4. Ok? Então, se elas expõem a nossa maturidade espiritual, amém? E nós percebemos qual é o nosso nível de espiritualidade e o quanto há para crescer e para caminhar com Cristo Jesus de mãos dadas, então as aflições, elas possibilitam o nosso crescimento espiritual e essa é a vontade de Deus, amados. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, tende grande gozo.
Alô? Meus irmãos, Tiago está a falar aos seus irmãos na fé. Tiago está-se a dirigir aos justos. Meus irmãos, tendo o quê? Grande gozo. Quando? Quando caíres em várias tentações. Bem, deixem-me fazer aqui uma pausa, amados irmãos. E deixe-me dizer o seguinte, e a pastora Maria José tem incentivado a isso. Nós precisamos de ler a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos de ler a Bíblia. A Escritura diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ok, preferida por Deus. Amém? Mas deixe-me dizer, amados irmãos, nós não podemos apenas ler a palavra de Deus. Há outra, amados irmãos, outra ferramenta extraordinária que Deus nos tem dado para que nós possamos crescer nele, que é dar ouvidos àqueles que Deus tem capacitado para nos ensinarem. Amém, amados irmãos? Os irmãos compreendem? É por essa razão que também estamos aqui. Então, o estarmos aqui a ouvir a palavra de Deus por aqueles que Deus tem capacitado para nos ensinarem, não exclui a nossa obrigação, ok? De meditarmos na palavra de Deus diariamente. Nem o facto de meditarmos e orarmos, amados irmãos, a palavra de Deus diariamente exclui o momento em que estamos aqui a sermos ensinados, ok? Por aqueles que Deus tem levantado. Então nós devemos dar graças a Deus porque temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus individualmente, mas também de sermos ensinados. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a palavra, amados irmãos, que aparece nesta tradução que eu estou a usar e que diz tentações, não é a palavra correta. A palavra correta, amados irmãos, é o quê? Provações. E por isso alguns amados têm traduções da Escritura diferentes da minha que diz provações. E os irmãos dizem, porquê é que o pastor está a dizer isto? Porque é a minha obrigação esclarecer. Ok? Porque a Bíblia não foi escrita em português. E por vezes determinadas traduções, amados irmãos, são mal conseguidas. E elas deturpam o significado do original. Deixe-me dizer, Tiago está a dizer, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Bem, há pouco relembrei o Pai Nosso, a oração de Jesus. E o que é que Jesus nos ensinou? Não nos deixe cair em tentação. Amém. Foi ou não foi o que Jesus ensinou? Então como é que por um lado Jesus ensina para nós orarmos, não nos deixe cair em tentação, e depois vem um dos seus apóstolos, Tiago, dizer, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Porquê? Porque não são tentações, são provações. Por isso há pouco, amados irmãos, eu tive o cuidado de dizer que há provações e há tentações. A provação vem de Deus. O Senhor prova o justo. Amém? E o objetivo da provação é de nos capacitar e de nos fortalecer e de nos edificar. A tentação vem do diabo. Por isso é que diz a Bíblia que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, nós não podemos interpretar este texto como ter grande prazer cair na tentação. Não, cair na tentação é cair em pecado. Alô? Então nós precisamos de interpretar a Bíblia, amados irmãos, de acordo com aquilo que ela na realidade nos quer dizer. E por isso eu dizia, e meus amados irmãos, deixem-me dizer, faço este reparo porque é a minha obrigação, porque estou aqui a ensinar a palavra de Deus diante de muita gente. Nós não precisamos apenas de ler a Bíblia. Nós precisamos de a estudar e precisamos de dar ouvidos àqueles que sabem mais do que nós e que a estudam para que ela se torne clara ao nosso entendimento. Amém? Por isso é que para eu estar aqui 30 minutos gastei horas durante a semana. Alô, amados irmãos. E às vezes tiramos conclusões da palavra de Deus erradas porque o fizemos de uma forma precipitada, porque não aprofundámos o suficiente. Então, amados, a melhor tradução, e nas traduções mais atuais da palavra de Deus, a nova tradução na linguagem de hoje, a tradução do livro, e outras já dizem, olha, tende grande gozo quando passares por muitas provações. Versículo 3, e é isto que agora diz, sabendo que a prova da vossa fé, uma coisa é a prova da fé, outra coisa é cair a tentação, que é completamente diferente, produz a paciência. Versículo 4, tenha porém a paciência, o quê? A sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O grupo louvor pode ir subindo. Alô? Então, amados irmãos, porque é que Tiago está a dizer que nós devemos ter grande gozo quando passarmos por muitas provações? Porquê? Porque elas conduzem-nos, como está escrito, amados irmãos, à perfeição e à completude, sem faltar em coisa alguma. E essa é a vontade de Deus. Amém? Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o varão perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo dizia, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa eu faço é que, esquecendo daquilo que para trás fica, eu avanço para o alvo, para alcançar a soberana
ok? Vocação que é em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que Deus o Pai deseja, que a cada um de nós como filhos sejamos semelhantes a Jesus Cristo, o primogênito. E para concluir, amados irmãos, no teu coração podes dar graça a Deus que estamos a concluir. Meus amados irmãos, deixe-me dizer, procurei não trazer confusão alguma com esta explicação de tradução, mas não podia deixar de passar, ok? Por vezes não entramos tão em detalhe nestas questões, mas é importante, porque eu não quero que ninguém saia deste lugar, ok? Sem a clareza necessária para compreenderem aquilo que na realidade a palavra de Deus nos está a transmitir. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a verdade. Amém? Então é a verdade que nós temos que ensinar, esclarecer, amados irmãos. Então a minha conclusão, João capítulo 16, versículo 33. O texto que há pouco nós lemos, amados, para concluir. João 16, 33, Jesus disse, relembro, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Tu podes estar a passar por uma dificuldade, por um problema, olha, e tu não vês solução à vista. Um dia, amados irmãos, também, Josafá, rei de Judá, viu um grande exército preparar-se para virem guerrear com eles. Eram muito superiores em número e em capacidade. Então Josafá, rei de Judá, ele proclamou um jejum e toda a gente foi orar com Josafá. E a oração que Josafá fez foi esta: Senhor, eu não sei o que fazer. Desculpem. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Amém. Há alturas na nossa vida, amados irmãos, que as circunstâncias, olhem, elas impedem-nos de ter, às vezes, reação. A gente não sabe o que fazer para as ultrapassar. Mas precisamos vir aos pés de Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu estou nesta embrulhada, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E enquanto ele orava, amados irmãos, com todo o povo, houve alguém que Deus levantou e que profetizou e que disse, nesta batalha, vocês não têm que lutar. Vocês amanhã vão se preparar para me louvar e para me adorar. E sou eu que vou batalhar por vós. Amém? E foi Deus que pôs emboscadas ao exército inimigo e trouxe uma grande vitória àquele povo. Amém? Eles passaram por uma aflição. Eles estavam mesmo aflitos, mas o que é que fizeram? Estavam cheios de medo, mas o que é que fizeram? Buscaram a Deus. E na sinceridade do seu coração, o rei disse, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Quando nós tomamos essa atitude no meio da aflição, nós transferimos, ok, a responsabilidade para Deus e a Deus começa a atuar. E a aflição passa e nós crescemos e Deus é glorificado. Amém? É esse o propósito das aflições. Não apenas que nós cresçamos, mas que Deus seja glorificado. Então no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, amados. Neste mundo, olha, nós não podemos evitar as aflições, nós não podemos evitar os problemas, ok? Mas deixa-me dizer, com Jesus no barco, no meio da tempestade, que é o que a pastora Maria José também tem pregado. Amém? Com Jesus no barco da nossa vida. Pode vir a maior tempestade, mas Ele está lá para aquietar. Amém? Glória a Deus. Então com Jesus nós podemos suportar qualquer problema. Nós podemos ultrapassar qualquer dificuldade em paz, porque Deus nos quer livrar de todas elas. E simultaneamente promover o nosso crescimento espiritual e não um sofrimento interminável. Porque Deus é bom. Deus não nos quer matar, porque Ele é o Deus da vida. O ladrão é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é o Deus da vida, Ele é o autor da vida. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, em Cristo Jesus, as aflições não surgem, amados irmãos, na vossa vida ou na nossa vida para nos derrotar, mas sim para nos fortalecer. Amém?